As aventuras de Benjamin Tormenta, detetive do oculto. O Deus das Moscas tem fome, por Luís Corte Real. Em queda livre, os olhos do detetive procuraram o local onde ia cair. Estava escuro. Pareceu-lhe ver reflexos de vidro. O mastro da bandeira! Agarra-o, desgraçado! Agora! Quase não ouviu o ferro que se aproximou na penumbra, mas esticou os braços e agarrou-o num estrondo que lhe deixou as mãos a latejar. O impacto foi tão brutal que as mãos abriram sem remédio e, ainda que mais lentamente, Tormenta continuou a cair. Abra os braços! Deu-se um estouro de vidros quando o bruxeiro despedaçou a cobertura arqueada de uma estufa. Tombando pesadamente de braços esticados como um Cristo sobre uma mesa coberta de potes de flores raras e exóticas. Pétalas e terra foram projetadas pelo ar e só alguns segundos depois o último tilintar de vidros se silenciou. O bruxeiro ficou imóvel quase um minuto, as costas em agonia sobre os destroços, a cabeça à roda em explosões de cor brancas atrás dos olhos. Não tinha nada partido. Podia ter sido muito pior. E acendeste, seu idiota. Devias pensar 2 vezes antes de voltares a mexer em agulhas. Quem mexe em agulhas são as costureiras. E as costureiras são umas ramas. Se não controlares essa bocarra suja, serpente, volto a usá-las ainda hoje, gemeu o detetive, levantando-se e procurando o punhal no chão coberto de cacos. Luzes em janelas próximas acenderam-se e Tormenta não perdeu tempo. Tinha de voltar ao prédio de Urbano Chagas e certificar-se de que o doutor continuava vivo. Cocheando ligeiramente, saltou uma vedação e desapareceu na rua escura. Estava a um quarteirão do prédio do antigo deputado. O imponente portão de ferro forjado continuava aberto de par em par. O mesmo rapaz de há pouco acabava de acalmar os cavalos que se haviam descontrolado com a presença da abominação. Sem se deter, o detetive entrou no edifício e subiu as escadas. A biblioteca estava iluminada e a governanta ajoelhava-se ao lado do corpo do velho Chagas. Segurando-lhe a mão, afagava-lhe a cabeça num choro convulsivo. Finou-se, gemeu a governanta, enquanto Tormenta se aproximou. O doutor finou-se. Ainda não. O coração bate débil e o cérebro está carregado de sangue. Mas vai morrer. Tormenta estancou junto do corpo maltratado e abanou a cabeça desolado. Então a criatura ficará livre, disse numa voz suspirada, como quem pensa baixinho. No hospital, o velho pode durar até de manhã. O bruxeiro foi à janela despedaçada e chamou o rapaz que continuava no jardim. Depois virou-se para a governanta e pediu: quando o moço chegar, leve o doutor para o Hospital Real, sem quaisquer delongas. Pegou na sua mala que estava tombada num canto, girou sobre os calcanhares e saiu da biblioteca com passadas longas e apressadas. Tinha de passar pela travessa de M e ir buscar algumas ferramentas. Depois, partiria para Sintra, a toda a brida. Se o velho Chagas durasse até de manhã, talvez ainda houvesse tempo para descobrir como derrotar o Senhor das Moscas e da Pestilência.
Capítulo 4, onde um monstro destrói outro monstro e se dão duas mortes. O fiacre seguia sempre a galope, governado por mão de mestre na estrada de Sintra. Àquela hora da noite, já não saía um ônibus da Rua do Ouro em direção à vila. Como tal, Ramon Jean sentava-se na boleia da carruagem alugada e fazia estalar o chicote no ar. De noite, com a estrada enlameada e as árvores derrubadas pelo temporal, a viagem poderia demorar muito mais do que as 4 ou 5 horas habituais. Mas cada minuto contava, e os 2 cavalos galopavam abrasados, sacudindo a carruagem, ameaçando a tirar rás pelo ar, que seguia preso no banco com correias, ou despedaçar uma das rodas numa pedra. A meio da viagem, no topo das colinas de Monte Abraão, viram-se as linhas fantasmagóricas de moinhos recortados contra a tempestade. Junto ao chafariz de Dona Maria II, no Cacém, o fiacre não fez a paragem habitual para dar aos cavalos a malga com pão mergulhado em vinho. Se fosse de dia, trios de músicos em farrapos, com guitarra, violino e uma cantora desgarrada, improvisariam melodias jocosas a troco de uns reis. Mas àquela hora da noite, a terriola dormia oculta nas trevas desoladas que os rodeavam. Já perto de Sintra, Ramon Jean teve de acender um archote. O fumo espesso e as faúlhas misturando-se com o nevoeiro que descia da serra e lhe atingia o rosto. As inclinações de São Pedro exigiram dos cavalos um esforço final, até que desceram em direção ao centro da vila, que, como uma terra de espíritos, jazia mergulhada na bruma espessa e ominosa. O estrépito dos estores em bater nos caixilhos era ensurdecedor. A lâmpada pendurada no teto da carruagem baloiçava delirante, iluminando o grimório pousado nos joelhos de Benjamin Tormenta, como a lua cheia alumiaria um navio agitado nas águas da borrasca. Dobrado sobre o tomo antigo, o detetive procurava aproveitar cada minuto da viagem para aprender mais sobre a criatura. Tinha a seu lado, poisados no banco forrado de cetim grená, o chapéu de coco e um jaquetão grosso com o colte no bolso. No banco em frente, repousava a sua malinha de couro, por onde espreitava a coronha de nogueira da Winchester. As íris melancólicas de Tormenta, cingidas pelo branco sanguíneo, pareciam mais escuras, quase negras, fruto do cansaço e do esforço da concentração, enquanto percorriam, linha após linha, das páginas manchadas do grimório. O detetive sabia que outro olhar, mais antigo, mais sagaz e de uma malícia sem fim, estava a ler as mesmas linhas. Perguntou-se quantos pares de olhos, como esses, quantos dedos nérvios e ávidos teriam agarrado aquele livro ao longo das eras. Já identificara as páginas que Basílio Noronha utilizara para convocar a abominação. Eram as páginas mais gastas e manchadas do livro, como se o pobre conde de Caxias tivesse passado o resto da vida a tentar encontrar, naqueles símbolos, umas vezes de um azul quase negro, outras de um vermelho coalhado, o segredo para corrigir o seu erro. Mas Basílio era como Chagas, ou o pobre poeta Julião Junqueiro, todos eles noviços, tolos e cegos, a tentar jogar um jogo que não compreendiam. Uma espécie de xadrez fatal, onde as regras não eram do seu conhecimento e as peças, ao invés de serem controladas, os controlavam a eles. Vais ficar calada, serpente, disse Tormenta encolorizado, sem desviar os olhos do grimório. Quando te quer calada, arengas como um bando de velhas no átrio da igreja. Quando é imperioso que fales, silencias-te. É bom que despertes desse amuo idiota
Tenho de perceber se expulsamos a criatura com um encantamento deste maldito livro ou se recorremos a outro artifício. Não há artifícios que o expulsem, miserável idiota. É Zebub. Como veio, é como terá de ir. Então é bom que me ajudes a encontrar o encantamento necessário, meu grande filho da puta. Senão, morres hoje comigo. E porquê nós, Tormenta? Navios partem da capital todos os dias. Deixemos as coisas como estão. Outros cuidarão dele. Que o desconvoquem. Ou que o vejam libertar-se para devorar Sintra e engolir Lisboa. Que nos interessa? Estaremos longe. Isso não vai acontecer, besta cobarde. Pela vulva sangrenta da Belit. Eu faço uma barganha contigo. Tenho histórias que posso contar. Narrativas que tu, Supremo Palerma, desconheces. Queres saber de onde vens? Onde nasceste? Quando te pariram? Benjamin Tormenta levantou-se de um salto, colérico, e arremessou com força o grimório contra o vidro da carruagem. Este tombou pesadamente no banco de cetim, as páginas balouçando ao ritmo do fiacre que descia para a vila. Foca-te no que temos entre mãos, minha besta! Rugiu o detetive para o ar. Sabes bem o que vai acontecer se chega ao palacete sem nada mais para além desta carabina. Narrado por Paulo Antunes, com sonoplastia de João Gonçalves. O Deus das Moscas tem fome. A obra para quem não receia visitar uma Lisboa negra e cheia de segredos.